Capítulo 10. A unificação. Unificação com o todo é algo teoricamente simples, mas muito difícil de fazer na prática. É por isso que o tempo passa. As encarnações passam em milênios e é muito difícil chegar nesse ponto. Não estou falando isso para desencorajar ninguém, mas ao longo dessa explicação vocês verão que as coisas na prática são outra história. Hoje mesmo recebi uma carta de uma cliente relatando que ela não aceita a centelha divina por orgulho. Ela não aceita entregar a vida dela nas mãos da centelha por orgulho, e a vida dela está se arrastando. Não consegue realizar os seus sonhos. Uma vida no momento paralisada, isto é, vegetativa. Tem um trabalho que vai levando, como se fala, porém com tristeza, sem alegria, sem realização. E tudo por não aceitar a centelha. Ela não entende o motivo pelo qual deveria aceitar. Há muito tempo, milênios, existe a ideia de haver a cidade dos homens e a cidade de Deus, que são duas coisas diferentes. Então, no lado do culto a Deus é uma história e a vida prática é outra história. Como juntar essas duas coisas é a questão. E até hoje essa questão não foi resolvida porque na prática sobra sempre a cidade dos homens. Sobram as questões econômicas, políticas, sociais, o ego, os interesses particulares. E a decisão de deixar a centelha divina assumir é sempre deixada de lado. Em virtude de temas tratados anteriormente sobre conversas no astral, ainda sobrou a questão da ação e reação, causa e efeito. Muitas pessoas querem a seguinte situação: você vai à minha casa e há um vaso chinês valiosíssimo. Você entra de forma estabanada e derruba o vaso no chão, ele estilhaça e você pede perdão. E considera-se que este simples perdão que é dado resolve tudo, e não há justificativa para pagar o vaso chinês. Essa é uma visão muito simplista da situação. Por quê? Porque um dano, um prejuízo foi causado. Esse dano imediatamente polariza uma energia negativa miasmática, antimatéria, naquele que provocou esse prejuízo, seja consciente ou inconscientemente. Por que inconscientemente? Ao entrar estabanadamente em uma sala onde se sabe que há objetos valiosos, você implicitamente está correndo o risco de destruir algo valioso, achando que depois bastaria pedir perdão, já sabendo que o dono do bem o perdoará e ficaria tudo resolvido. Então é muito simples. Você pode agir da maneira que quiser, sabendo que conta com o perdão eterno, infinito e, portanto, não precisa ter cuidado com nada e que também não pagará nada, e o simples fato de ter, digamos, se arrependido é suficiente para resolver o problema. Porém, a questão não é essa. A questão é: será que você aprendeu a lição? Quer dizer, aprendeu a fazer as coisas direito? Essa é a questão. Fica o questionamento: por que eu tenho que reencarnar e passar por aquilo novamente mais cedo ou mais tarde? Não é um castigo. É para ver se aprendeu. Caso contrário, o que acontece? Você causará mais um dano, outra vez, quer dizer, quando que aprende? Se não houver uma consequência, um preço a pagar, as coisas são levadas levianamente. Como fica a evolução da pessoa nessa situação? Se ela sabe que não há consequência e que não precisa ter uma evolução e mudar interiormente, que ela pode fazer o quê? Bem entender de modo consciente ou inconsciente, então ela pensa: está no passado, já enxerguei que foi errado e está tudo certo. Pois é, só que sobra o problema da vibração, da frequência dessa pessoa, esse ser. Enquanto a frequência, a vibração não se elevar, não há possibilidade de unificação, mínima que seja, com o todo. O todo está em uma frequência altíssima e uma frequência menor que a dele não entra em fase de forma alguma. Qual é o objetivo final do ser? É essa unificação. O ser entenda ou não entenda, aceite ou não aceite, não importa, isso é um fato. Mais cedo ou mais tarde isso deve acontecer. Quanto mais resistir, mais dor para si próprio gera. Então o problema de ser perdoado está resolvido. Agora, a questão do pagar o vaso chinês é o problema da elevação da própria frequência. Se a pessoa passar novamente por aquela situação e não fizer direito na próxima vez, ela não aumenta sua vibração. E se ela não aumenta a sua vibração, como ela pode sequer um dia pensar em unificação? A pessoa entrou de qualquer jeito na sala, derrubou o vaso no chão e pediu perdão. Está perdoado. Mas o que? Este fato mudou na vibração dessa pessoa? O fato de ter sido perdoado, o que mudou na vibração dela? Nada. Não mudou nada, porque aquilo que não é vivenciado não implica em nenhuma mudança interna. Só vendo a pessoa fazer de novo
Vivenciando novamente aquela situação é que veremos se ela mudou interiormente e, portanto, elevou a sua própria vibração. Sem isso não aconteceu absolutamente nada. Portanto, o problema não é de castigo, não é de karma. São conceitos, mas na prática, na física, o problema é da vibração. O perdão, digamos, só aumentou a vibração daquele que perdoou. O dono do vaso chinês, ele aumentou sua própria vibração, aumentou a sua frequência porque ele perdoou. Ele ficou melhor ainda. Quanto mais ele perdoar, melhor ele fica. Agora, o perdoado que melhora teve? Nada, literalmente. Nada. Ele precisa interiorizar a consciência do erro que cometeu derrubando o vaso, precisa se arrepender de ter feito aquilo profundamente. Esse profundamente leva tempo, porque no início a pessoa acha que aquilo não tem problema nenhum, ela racionaliza. Mas depois, digamos, de 1 ano, 10 anos, 50 anos, 500 anos, 5.000 anos, aí isso emerge mais e mais para a consciência da pessoa. Na próxima vez ela pode tomar as decisões de mudar de comportamento. Na próxima vez. Só o fato de falar, eu mudei, não significa nada. Precisamos ver na prática. Se verificarmos o sujeito agora e ele disser, eu mudei, e medirmos sua frequência, medirmos antes e agora, mudou alguma coisa? Ínfimo. Agora se na próxima situação a pessoa fizer direito e medirmos sua frequência, ela terá se elevado muito. O critério para essas situações é sempre benevolente. O objetivo é para ver se a pessoa aprendeu e mudou, se não é uma fuga das consequências. Imaginem se há 10.000 anos atrás, o indivíduo fez não sei quantos sacrifícios humanos. 10.000 anos depois ele enxerga aquilo que fez comparando com outra coisa, é lógico. Porque quando está no astral existe um parâmetro, tem algo, uma forma, um referencial. Matar aquelas criancinhas em relação ao que vejo hoje no astral é uma abominação, para falar o mínimo. Com vista no referencial, a pessoa entende o tamanho da barbaridade que cometeu e, para fugir das consequências de algo específico, do pagar o vaso chinês, diz, não, mas eu não preciso passar por nada. Não é justo. Eu já pedi perdão. Já reconheci o erro. Já me arrependi. Se você olhar para dentro, verá que é uma fuga, é um medo das consequências daquilo. Sabe que mais cedo ou mais tarde haverá uma reencarnação e a informação está gravada no seu corpo, nos 7 corpos, magneticamente. Portanto, mais cedo ou mais tarde, esse campo eletromagnético que é você atrairá uma situação semelhante na próxima vida, daqui a 10 vidas. 50 vidas, não importa, é eterno. Mais cedo ou mais tarde. É possível ver se você realmente está arrependido da forma que agiu. Se na próxima você fizer diferente, fizer corretamente. O que é o corretamente? É visando o interesse maior, do todo. Qual é a referência sempre? É a vontade do todo. Simples, não há mistério nisso. Como o todo agiria nessa situação? Que escolha o todo faria agora? É isso, não há racionalização. Basta que a pessoa pare, pense, a intuição vem à tona e ela sabe que deveria fazer de X forma. A questão é fazer da forma correta para o todo, em referência ao todo. Por que é difícil a unificação? Justamente por isso. Porque na prática é preciso entrar na sala e não derrubar o vaso chinês. O exemplo do vaso chinês pode dar ideia de que é algo fácil. Se eu entrei correndo e esbarrei no vaso, na próxima ocasião, em vez de entrar correndo para a direita, eu entro correndo para o lado oposto, porque lá não tem vaso. Pronto. Não derrubei o vaso. Essa é uma ideia racionalizada, porque vocês sabem que, na prática, as coisas são muito mais complexas do que derrubar um vaso chinês. Vejamos alguns exemplos. O ego procura os interesses particulares dele, isto é, que satisfaçam ao instinto biológico. Ao ser encarnado, o ego é o nome, a identificação naquela encarnação sendo vivenciado, lógico, no lado material, em um planeta X qualquer. É claro que quando a pessoa está evoluindo, ela não está em um planeta de grande evolução espiritual. Ela está em um planeta primitivo, onde as condições para se viver à vontade do todo são muito difíceis, porque este é o aprendizado. A pessoa pode pensar, por que estou em um planeta tão difícil? Eu deveria estar nas altas esferas. Agora, imaginem essa pessoa que está resistindo a ceder o controle da sua vida para a centelha, isto é, que está pensando nos próprios interesses particulares. Pega-se esta pessoa e coloca-se na alta esfera, cheia de seres em grande estado de evolução e que não olham os seus interesses particulares. Nesse
local, nasce um ser que olha os seus interesses particulares. Como esta pessoa poderá viver naquele ambiente em que não há interesse particular e sim desapego? Impossível. Destoa completamente. Ela não consegue se inserir naquela sociedade. Em hipótese alguma, porque ninguém conseguirá conviver com ela. Ela puxará, como se fala aqui, a brasa da própria sardinha sempre para os próprios interesses. E o interesse do coletivo, do todo, lá naquele planeta avançado, ela não consegue enxergar. Portanto, fica impossível pegar esta pessoa e colocá-la no momento naquele planeta. Impossível. Ela terá divergência com todos os habitantes, onde ela for. A frequência deles está em um nível elevado e a frequência desta pessoa está baixa. Como pode conviver com todos os habitantes em uma frequência mais alta que a dela? Impossível. Seria uma tortura, um castigo, fazer com que a pessoa vivesse em um lugar avançado sendo que ela ainda não consegue priorizar a visão do todo. Na prática, ela está no lugar exatamente onde deveria estar. Tem problemas? Tem porque está olhando os seus interesses particulares em vez de olhar o interesse do todo. Quer dizer, ceder o controle da própria vida para a centelha divina. Por que é complicado colocar as coisas na prática? Por quê? Muitas pessoas podem vestir a carapuça como se fala e ficar com muito ódio do exemplo que foi dado. Por esse motivo, tudo é teórico, filosófico ou abstrato, conceitual, pois assim não precisa dar nome nenhum ao boi. As pessoas pensarão, isso não tem nada a ver comigo. Ah não, mas isso é o outro. É aquele sujeito lá que derrubou o vaso. Mas na prática a unificação tem que ser feita em um mundo primitivo como este, pois assim saberemos se houve unificação. Já vimos que não adianta pegar a pessoa que está rejeitando a centelha divina e colocá-la em um planeta avançado. Não funciona. Não melhora nada nem para eles, nem para ela e só trará problemas. É preciso seguir a escala de evolução normal, um passo de cada vez e assim vamos. Imaginem que vocês estão na posição de liberação de crédito em uma empresa de vendas no varejo, olhando os próprios interesses. Você está lá e chega um pedido para aprovar o crédito de uma pessoa que não tem condições de receber aquele crédito. Vocês estão vivenciando neste momento em 2014, desde 2009, o que está acontecendo neste planeta em função exatamente deste exemplo que estou colocando. Milhões, muitos milhões de pessoas buscaram e pediram crédito sem terem a mínima possibilidade de pagar. Lembram-se que crédito é dívida? Lembram-se da cliente que disse que não sabia que crédito era dívida e agora está super endividada? Pois é. Quantos milhões foram envolvidos nos 25 anos passados, de 2009 para trás? Aquilo durou 25 anos seguidos, concedendo-se ou forçando-se crédito às pessoas que não tinham nem ideia do que significava aquilo em termos de endividamento. Manipulavam-se as pessoas para estimular a ambição desenfreada e a não raciocinarem, ganharem facilmente fazendo uma hipoteca, pegando aquele dinheiro e construindo mais 2, 3 ou 5 casas e vendendo aquelas 5 casas por um valor muito maior, especulativo. Depois, com o dinheiro dessas 5 casas construíam-se mais 20, 5 ou 50, etc. Isto milhões de pessoas, muitos milhões, fazendo ao mesmo tempo, ou chegando para uma pessoa que já estava estabilizada, que tinha uma casa e oferecendo uma hipoteca. Quer dizer, dinheiro vivo na mão em troca da hipoteca da casa. Você tem tudo pago e passa a dever. Pega aquele dinheiro e sai gastando. Milhões também fizeram assim. As empresas que faziam isso colocavam metas para os corretores para que eles conseguissem X clientes por semana de crédito de financiamento de hipoteca de N produtos financeiros criativos, uma engenharia financeira, como eles dizem. Os corretores e números deles, porque isso é planetário, ficavam atrás de qualquer pessoa que assinasse um papel pedindo um crédito, não importando o grau de risco. Quando se esgotou o número de pessoas passíveis de fazer um crédito viável de pagar, sobraram os que não podiam pagar. Aí, o que se fez? Criou-se uma linha de crédito especial com juros altíssimos, devido ao risco do não pagamento para as pessoas que não tinham como pagar e, portanto, não pagariam. E isso sendo feito em larga escala no planeta inteiro por 25 anos sem parar. Existem livros e mais livros sobre a história desta situação. Os jatos, os aviões e mais aviões, as várias mansões gigantescas para cada diretor que dirigiu estas operações pelo mundo afora.
Existe o caso famoso do sujeito que mandava trazer patinhas de siri de avião do outro lado do planeta a $400. $400 o prato para ele comer. Isso dá uma ideia do tamanho e da quantidade de dinheiro envolvido que eles receberam, e até onde se chega quando o dinheiro entra. Sem fim. Como é possível criar uma situação dessas em um planeta? Vocês veem e conhecem a história econômica. Essa situação se repete desde que o mundo é mundo periodicamente, ciclicamente. É uma crise igual a essa após a outra. Entra século e sai século. Entra século e entra milênio, sai milênio e, periodicamente, há uma crise desse tipo. Por que é periodicamente? Porque é óbvio se você faz um esquema desses onde a imensa maioria perde e uma extrema minoria ganha depois que a maioria perdeu tudo, ela não tem mais nada a perder. É preciso dar um tempo para que eles trabalhem, poupem e gerem mais recursos, mais riqueza. E aí novamente faça a mesma coisa e tomasse tudo de novo dos mesmos. Pode ser 20 anos, 30 anos, 50 anos depois, não é muito mais que isso. Olhem as datas, são de 20 a 30 anos e já se recuperaram. Aquela geração que perdeu tudo e já ficou na miséria morreu. Surge uma nova geração que possui memória curta, não se lembra de nada disso e não entende como é esse mecanismo. E com aquela nova geração acontece a mesma situação. Depois essa nova geração também perde tudo. Passam-se mais uns anos e tudo de novo e de novo e de novo. Como é possível? É possível. É uma fórmula tão fácil, tão simples que quem sabe montar a bolha monta uma após a outra. Os seus descendentes ou os mesmos que voltam em uma próxima encarnação porque já sabem fazer o negócio. Já chegam aqui sabendo, só precisam ir a uma faculdade para aprender as novas tecnologias e aplicam tudo de novo. Agora, o processo só funciona se o primeiro degrau, o primeiro nível, fizer dessa maneira. Não adianta um COD, uma imensa entidade financeira querer fazer um negócio desse. Tipo se a pessoa, o corretor, o primeiro nível, não participar, porque é o corretor que aprovará o crédito, proporá uma hipoteca para quem não tem como pagar, quer dizer, é aquele que conscientemente sabe que está lesando outra pessoa. Conscientemente sabe que aquele ser não tem como pagar aquele débito, a dívida que a pessoa está fazendo. Pelo mundo afora há casos e mais casos contados desde 2009, que aconteceram em agências de automóveis. A pessoa vai à loja e diz, eu quero comprar esse carro. O vendedor pede os comprovantes de salário, rendimentos para ver se o crédito é possível. O sujeito que está comprando diz, eu não tenho renda suficiente para comprar este carro, mas quero comprar. O vendedor, não são todos os vendedores, mas muitos vendedores nos anos passados, falava, não tem problema, empreste os seus comprovantes de salário que vou à loja de informática aqui do lado. O vendedor escaneia o documento e altera os valores do salário no computador, imprime novamente o comprovante alterado com o valor falso, e entrega ao comprador do carro e ele volta à agência. Outra situação é o próprio vendedor do carro fazer essa operação e comunicar ao setor de crédito, está aqui, ele tem salário para comprar. O que faz o setor de crédito? Aprova e o sujeito sai com o carro. Eu escutei essas várias histórias pela Europa afora. Imigrante está em um país europeu há um mês. Não tem nenhum parente no país e resolve comprar um apartamento. Vai até a imobiliária, ou a empreendedora, ou a promotora e fala, quero comprar um apartamento. O que dizem para ele? Sem problema, porém você precisa ter alguém que o avalize. Há outro imigrante que também chegou há um mês, então. Há o imigrante 1 e o imigrante 2. O imigrante 1 pede o aval para o 2 e compra o apartamento. O imigrante 2, por sua vez, pede o aval do 1 e compra um apartamento também. O 1 e o 2 compram um apartamento cada um, estando há um mês no país como imigrantes e fazem o aval cruzado. N dessas situações aconteceram pela Europa afora e na América. Ocorrem histórias de falsificação do comprovante de salário por todo lugar. Não é um fato isolado em um determinado país, foi generalizado. Agora se temos milhões e milhões e milhões e milhões fazendo assim pelo planeta fora a tal bolha, o que acontece? A bolha cresce, 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 até chegar uma hora que não há mais como crescer. Não há mais ninguém para tomar o crédito. Chega a hora que é preciso começar a pagar as dívidas, o crédito. E aí surge a
Primeira pessoa que não consegue, a segunda, o terceiro. Quando o número mínimo não consegue pagar, a bolha estoura. Quando a bolha estoura, o planeta inteiro mergulha na recessão, na depressão econômica ou pior, na deflação. É o que está acontecendo agora. E isto ainda empurrado com a barriga porque se fabrica dinheiro sem parar, sem lastro algum. Fabrica-se dinheiro e injeta-se dinheiro no mercado financeiro sem parar para sustentar o rombo estratosférico criado pelos que executaram esse sistema. Tudo só é possível se aqueles sujeitos lá de baixo agirem. O corretor de imóveis da imobiliária, o vendedor de carros das concessionárias ou de outras, não importa. Isso se expande por todas as profissões, mas, neste caso, as pessoas que fizeram isso criaram a bolha. A bolha não surge espontaneamente. A bolha é fabricada, criada, pensada e executada, sabendo-se que as pessoas, num percentual X, são capazes de fazer isso. Imaginem, a pessoa está em uma posição-chave sendo ela quem determina se concede ou não o crédito para outra pessoa. Ela sabe que a pessoa X não tem condições de ter crédito e que irá à falência, mas o que acontece na prática? Essa pessoa que possui o poder de liberação do crédito tem uma meta para cumprir toda semana, todo mês, trimestre, anual. Vocês sabem que existe o balanço trimestral e vale fazer qualquer coisa para que esse balanço apresente um lucro, seja por uma contabilidade criativa ou não, não importa. Vale qualquer coisa para que se tenha o bônus no final do exercício. Todos terão o bônus. Quando se avalia a história dessas empresas, verifica-se que o bônus da secretária era enorme, porém não é publicado, divulgado. Se o bônus da secretária é algo enorme, imaginem nessas empresas o bônus da mulher que faz o café, do garçom que serve o café. Todos queriam e querem trabalhar em uma empresa dessas, porque se a secretária ganha bônus superior a um diretor de uma empresa em outro ramo, então imaginem o bônus do CEO e da diretoria. Tudo porque as pessoas do primeiro nível da escadinha de construir a bolha, composto por N indivíduos, aqueles que estão vendendo, corretando, aprovando, fazem isso, consciente ou inconscientemente, independe. Temos, é lógico, a seguinte questão quando é exigido desta pessoa que empurre um produto, custe o que custar, para alguém que pague ou não pague, não importando as consequências na vida daquela pessoa, o que esse sujeito do primeiro nível teria que fazer? Não faço isso. Não aprovo esse crédito. É necessário solicitar todas as informações de onde essa pessoa está devendo. Tudo isso está no sistema. Fase 1. Levantamento para verificar, por exemplo, a pessoa Y, e verifica-se que ela já deve na loja A, na loja B, na loja C, na loja D, no cartão A, B, C, D, E, F, J. Há pessoas na América com 15 cartões de crédito. O filho de uma cliente na América de 14 anos de idade tinha um cartão com limite de crédito de $30.000. 30.000. 14 anos de idade e um cartão de crédito com limite de $30.000. Os amigos dela tinham um cartão com limite de crédito de $300.000. $300.000. Não é um caso, é geral. Não é um milionário, são pessoas do povo, imigrantes brasileiros. Brasileiros morando e trabalhando na América e o filho com cartão de $30.000. Isso há 10 anos ou mais. Agora, se a pessoa fala, eu não aprovo esse crédito. Claro, vem outro que também não possui condição de pagar. Ele diz, não aprovo esse outro. Ele não aprova o próximo. Não aprova o seguinte. Por quê? Porque não é possível. Chega um ponto em que não há mais ninguém que possa pagar. Sistema é finito. Finito. Há X pessoas que têm renda para tomar X de crédito. Os demais, a imensa maioria, não tem a menor possibilidade de tomar crédito algum. Inevitavelmente todos que estão aprovando os créditos teriam que dizer, não aprovo. Não aprovo. Teriam que avaliar todas as dívidas, toda a situação econômico-financeira da pessoa e dizer, não, eu não aprovo. O outro, não aprovo. Outro, não aprovo. Não aprovo. Resolvido. Não tem bolha, temos a realidade nua e crua. Vocês já sabem qual será a reação do chefe dessa pessoa. Se você não aprovar, está demitido. A pessoa nessa situação, a que cede e aprova o crédito, adivinham o que acontece? Normalmente ele estará casado com 1 ou 2 ou 3 filhos, sogro, sogra de ambos os lados, endividado, como ele. Dirá, não aprovo. Está claro que a prática do planeta demonstra que, praticamente tudo é aprovado. Uma bolha do tamanho que foi construída só pode ser construída se a aprovação é geral e
Irrestrita, o famoso subprime. Mas o tema deste capítulo é a unificação com o todo. Nessa hora que nós saberemos que há um preço a ser pago. Há um preço. Não se eleva a vibração banalmente, facilmente, levianamente, como se fosse uma brincadeira no estalar dos dedos por um passe de mágica, eleva-se a vibração e a pessoa tornar-se-á um ser de luz. Energia não é assim que funciona. Pôr energia em algo dá muito trabalho e requer muita energia. Vocês veem os aceleradores de Genebra, a quantidade gigantesca de energia com que é preciso suprir um acelerador daqueles, para que ele coloque um átomo, um próton girando para colidir. Qual é o limite para essa investigação da realidade atômica? É a quantidade de energia que são capazes de pôr no acelerador. Esse é o limite. Porque o acelerador agora possui, se não me engano, 27 quilômetros de circunferência? Para que possa gerar uma energia tamanha que os prótons colidam e apareçam algumas subpartículas e assim eles possam estudar, etc. Mas qual é o limite? Sempre o limite é a quantidade de energia que podem colocar no experimento. Imaginem, 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares é o valor aproximado para construir um acelerador desses. O próximo acelerador precisará ter qual tamanho da circunferência e custar quanto? Chega um momento que é economicamente inviável construir aceleradores cada vez maiores para fazer a pesquisa mais profunda. E qual é a limitação disso? A quantidade de energia que eles têm à disposição para colocar no experimento. É a mesma coisa que acontece com a própria pessoa. Ela precisa pôr uma grande quantidade de energia em si para poder elevar a sua própria vibração. Como é que essa energia entra na pessoa? Se ela faz algo negativo, polariza negativamente, cria um miasma, etc. Se ela faz algo positivo, agrega energia positiva. Agrega energia, entra energia cada vez que faz algo bom. Essa energia sai de onde para agregar? Sai do todo. Portanto, é preciso muita atividade benevolente para energizar a pessoa para que ela eleve sua vibração. Sem essa elevação, não existe evolução. E sem colocar energia não existe forma de elevar essa vibração. Agora, imaginem, o sujeito pensa, se eu não ceder esse crédito sou demitido e todo mundo ficará contra mim. Quer dizer, ele passará a ter problema com todos porque não deu um crédito. Como faz? Ele dá o crédito. Vamos supor que não acontece coisa nenhuma e a pessoa dá o crédito, ocorre essa bolha e todos vão à falência, essa miséria toda, etc. Aí, ele passa para o astral e depois de X tempo ele volta para cá. Qual era a profissão dele nessa última encarnação? Ele foi corretor de valores, por exemplo. Qual é o impulso dele, ao retornar para cá? Trabalhar no que já conhece. Ele vai à escola e se sente muito à vontade com assuntos financeiros, vendas. Tem dificuldade em outras matérias. E nesta tem facilidade. Fatalmente e inevitavelmente ele se conduz para novamente estar em uma posição de conceder crédito ou de vender produtos financeiros, etc. De novo 100 anos, 200 anos depois. Nesse meio tempo, entre uma vida e outra, ele escutou N palestras, leu muitos livros, tudo sendo explicado detalhadamente. Passaram o seu filme e ele viu as consequências dos créditos que ele forneceu e o sofrimento que gerou, etc. O que ele fala entre uma vida e outra? Aprendi. Não faço mais isso e peço perdão por tudo que causei. Vocês já sabem. Perdão infinito. Bom, eu não preciso pagar ou passar por isso. Ou ter problemas porque já estou arrependido. Ótimo. Porém, só saberemos se realmente está arrependido se não fizer de novo na próxima vez. Precisa passar por um outro teste. Como eu disse, inevitavelmente ele se conduz pela vida a cair na mesma situação da vez passada. Está lá novamente no financeiro que aprova crédito e vem a pessoa pedir crédito sem poder pagar. Novamente, ele está casado com 2 ou 3 filhos com dívidas, sogro e sogra. De um lado, sogro e sogra, do outro lado, etc. E aí? O que ele precisa fazer se quer a unificação? Se realmente quer a unificação? Se realmente ele aprendeu? Se realmente está arrependido? Ele tem que dizer não. E quando ele disser não, ele perde o emprego. Normal, são as regras do jogo, como se diz aqui. Ele perde o emprego, volta para casa e fala, fui demitido, e todo mundo acha algo absurdo. Como você foi demitido tendo esse currículo com tantos cursos universitários e MBAs, PhDs, etc? Como? Ah, eu não aprovei o crédito para uma
Pessoa que não podia pagar, pois ela e toda a sua família iriam à falência. Então não aprovei porque seria ruim para eles e eu não posso fazer isso. Imaginem um entorno que não esteja, digamos, interessado em unificação com o todo e só esteja interessado no aqui e agora, nos interesses materiais da existência, isto é, fazer qualquer negócio para ganhar. O que essa pessoa terá? Problemas e mais problemas e mais problemas e mais problemas. O que ela precisa fazer? Não reclamar, não ficar se lamuriando, maldizendo, xingando. Aquelas histórias. Onde está Deus? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Ele não me escuta. Ele não está vendo o que está acontecendo e assim por diante e maldiz, pragueja. Quem fez o problema? Foi o todo que criou o problema? Foi o todo que criou o sistema? Não, foram os homens que criaram. O que foi perguntado na última vez? Como Deus deixa isso acontecer? A pergunta não é essa. A pergunta é o inverso, amigo. Como os homens deixam isso acontecer? Esta é a questão. Como Deus permite uma guerra? Como? A pergunta é, como os homens criam e fazem uma coisa dessas? Nesta semana estamos comemorando 100 anos do assassinato do arquiduque, 1914. Quais são as notícias das comemorações? Tínhamos os dois lados. Houve toda aquela carnificina indescritível. Depois houve outra maior ainda e assim vai. Passaram-se 100 anos, um século. Vejamos, um século depois os dois lados aprenderam com o erro? Não. Qual é a notícia? O lado A faz as suas comemorações dizendo que estava certo e continua certo. Lado B também faz as comemorações dizendo que estava certo. Os dois lados, 100 anos depois, continuam dizendo que estão e estavam certos e que agiram corretamente. Aprenderam alguma coisa? Quer dizer, no momento, 100 anos depois, nada. Eles continuam polarizados e está cada um na sua. Voltemos 100 anos atrás. Peguemos essas pessoas. Aqueles milhões do lado A e outros milhões do lado B. Depois de um bom tempo, eles estão recuperados das consequências daquela carnificina e encarnam aqui no planeta Terra, A e B, milhões encarnados de novo. Qual será a atitude deles? Hoje, 100 anos depois, eles continuam falando que estavam certos. Não mudou nada. Esse é um exemplo espetacular da permanência milênio após milênio de uma determinada atitude que não volta atrás, não reconhece o erro, da mesma forma que tanto o A quanto o B não reconhecem e 100 anos depois vivendo todas as consequências que geraram e não reconhecem o que vocês acham que eles farão na próxima vez? Farão diferente. Se continuam dizendo que estavam certos em fazer daquela forma, vocês acham que daqui a 500 anos, digamos, eles farão diferente? Santa inocência se pensarem assim. O problema sobre o qual estamos conversando é este. Na próxima vida, o sujeito que aprova o crédito está na mesma situação econômica, financeira, social, etc., porque ele atrai aquela situação e atrai o tomador de crédito. E ele diz o quê? Não. E paga o preço e arca com as consequências. E isso não é castigo. Há um preço a pagar para elevar a própria frequência, a própria vibração, para poder chegar o mais perto possível do todo. É muito difícil. Se fosse fácil assim, no estalar de dados, qual seria o mérito desta pessoa? Se ele fosse alçado sem esforço nenhum, sem ele se elevar, se fosse só por uma graça divina que o pegou e o tirou do buraco, que o pôs para fora do buraco de onde ele não fez força nenhuma para sair e onde ele corria atrás do próprio rabo. Qual o estado de consciência desse sujeito que não fez força para se elevar e está sem problemas pela graça divina sem precisar compensar tudo aquilo que fez? Vocês acham que essa pessoa não terá problemas de consciência? Seria pior ainda. Seria tortura. Seria castigo. Colocá-lo numa dada situação em que ele não merece estar. Vocês já imaginaram quando ele cair em si, depois de anos, 5, 10, 500, 50 mil anos? Quando ele cair em si e perceber que está em uma situação que não fez nada para merecer. O que vocês querem? Que se pegue essa pessoa e ela seja colocada lá no planeta de elevação, entre outros que labutaram por anos para subir a própria frequência e estarem naquela situação. E esse ser desembarca lá, que não fez nada para chegar até ali. Vocês já sabem, nesses planetas avançados, ler pensamento, ver a aura, ou seja, vasculhar o outro ser, a tal da visão remota. Escaneá-lo é coisa banal. É uma habilidade banal para todo ser que já evoluiu. Todo ser que evolui, ele tem essa capacidade
de escanear. Por que só podem conviver os iguais? Por causa disso. Porque todo mundo que evoluiu gradualmente pelo próprio esforço, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, fazendo o bem. Lembram trabalhar, 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 trabalhar. Trabalhar, estudar, estudar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Limpou, 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 catarse, 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 catarse. Foi. Limpando, 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 pronto. Aí já está em um nível luz entre todos os de luz. Semelhante. Atrai semelhante, digamos, ele está lá entre os seus iguais. Não tem problema nenhum. Ali todo mundo se enxerga. Todo mundo se vê. Ninguém tem nada para esconder. Ninguém tem máscara. Ninguém tem persona. Ninguém tem sombra. Todos são autênticos, honestos. Não existe hipocrisia, etc. Quer dizer, todo mundo vive tranquilamente e maravilhosamente com seres iguais a si nesta vibração. Agora, imaginem o nosso amigo resgatado sem esforço nenhum da sua parte e colocado lá no planeta de luz. Todos o olham e veem as N coisas que ainda é necessário limpar, quantas catarses ele precisa, quanto ainda de miasmas e de coisas negativas ao longo da história daquele ser que estão acumuladas nos seus 7 corpos. Como esse ser nessa situação pode conviver com os outros que já estão limpos? É impossível. Seria tortura porque ele estaria completamente deslocado nesse outro ambiente. Portanto, a evolução natural normal é um bem, é uma graça, é uma benevolência. Ninguém está no lugar errado. As pessoas escolhem estarem em determinados locais mais complicados. Por exemplo, muita gente está no astral e não vê o que outros que também estão ao seu lado veem. Não vê. Temos aqui um vaso e uma flor em cima da mesa. Demonstra o vaso. Com flor, eu vejo e vocês também veem. Só que dependendo do estado de consciência da pessoa, ela não vê a flor e nem vê o vaso. No astral ocorre muito essa situação. A pessoa vê um monte de terra, olha e pensa que é ouro, e se joga naquilo. Estou milionário. Ouro, ouro. E ali só existe terra. No umbral é repleto dessa situação. Essa pessoa não enxerga. Quem tem olhos veja, lembram? Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. Ela não enxerga. Está à sua frente, não enxerga porque só vê o que quer ver. Só vê o que a própria consciência quer ver. Não enxerga a terra. Enxerga ouro, onde só existe terra. Há muitas pessoas que não estão no umbral, mas nas colônias e que não enxergam o entorno. Por que estão persistindo no problema? Porque elas não enxergam. Seria o óbvio, o óbvio. Morreu e está no astral e passa a enxergar tudo. Vê que a realidade é outra. Aquilo que vivenciava e vivia no mundo dos encarnados e que ouviu as histórias todas não é nada daquilo. É muito diferente. Então seria um triz. Você chega, olha, vê, não, é diferente. Não é assim, é assado. Mudei. Pronto, agora eu penso assado. Pronto, mudei. Agora farei diferente. Na próxima encarnação eu corrijo isso. A evolução seria rapidíssima, subindo exponencialmente. Mas vocês sabem, a pessoa morre e vai para uma colônia. Acorda no hospital e reclama que o filho não vai visitá-la, porque acha que ainda está do lado material do planeta Terra. Fica reclamando, meu filhinho não veio me visitar aqui no hospital. Ou vai à praça e fica sentada lá reclamando que o filho nunca vai visitá-la. Ou o outro que vai para casa, senta na poltrona e fica esperando a mulher trazer o chinelo para ele e ele já morreu. Mas ele volta para casa esperando que a mulher traga o chinelo e a mulher não traz o chinelo. Não é totalmente absurda uma situação dessas? Se a pessoa passou para o astral, o normal não é ela querer ver a realidade, aceitar a realidade nua e crua, porque lá não existe essa história que os encarnados têm aqui. Ah, eu não vejo, eu não sinto, não tenho provas. Quando passou de lado, não tem mais essa conversa, eu não tenho provas. Será que não cai a ficha, não desconfia da causa? Se eu estou no astral porque não estou enxergando o que os outros enxergam, é porque você não quer enxergar. É simples. É duro? É horrível? Sim, é horrível assumir uma coisa dessas. Mas por que você não enxerga? Porque você não quer enxergar da mesma maneira que quando estava aqui do lado material, também você não queria enxergar. Vocês veem os infinitos graus de consciência que existem entre os encarnados. Imaginem para a pessoa falar que ela não sabia que crédito era dívida. Ela achava o quê? Que fosse ao banco, apertava um botão
aceite, aperte aqui, e entra. R$ 5.000, R$ 5.000 na sua conta. Pumba! Apertou. Entrou. Nossa, ganhei R$ 5.000. É comédia? Se puser isso numa comédia todo mundo dá risada. É tão absurdo, mas é real. E quantos não fazem isso? Quantos? É a mesma situação que comentamos da crise de 2008. Quantos milhões pegaram crédito que eles não poderiam pagar? É a mesma situação dessa pessoa. Elas achavam o quê? Que quando hipotecaram a casa por $800.000, $800.000 e começaram a construir 2 ou 3 casas, ficariam milionários? Tinham que noção da realidade? Que isso não era uma bolha e que venderiam essas casas para mais outros e comprariam mais e construiriam mais casas e ad infinitum? Todos fazendo isso em um planeta finito, ou seja, número finito de pessoas para tomar empréstimo, fazer hipoteca, etc. Como a pessoa pode pensar que ela consegue rodar, girar esta bola, e o outro e o outro também? Ou ela acha que é mais esperta que o outro? Existe o esperto 1 e o esperto 2. Ela acha que é mais esperta que o outro. Não, eu farei a bolha mais rápido que os outros e antes que a bolha estoure. Eu já tirei o meu. Só que o outro também pensa a mesma coisa. E o 3, o 4, o 50, o 500, todos pensam da mesma forma. Todos estão inseridos no mesmo jogo. E tudo isso acontece, toda essa tragédia planetária, milenar, por causa de não pagar o preço da unificação. É um que não paga aqui e ele empurra, dá um jeitinho, pensa. Um jeito de na próxima encarnação eu não ter que passar pela situação que eu criei no passado. Quer dizer, o jeitinho. Todos pensando em dar um jeitinho na situação. Então, um deixa correr e faz vista grossa, eu não sabia de nada. O outro também, o outro também, o outro também, o outro também. E se todos praticamente fazem isso, temos um planeta igual a este. Temos esta Terra de 2014. Não, é possível escapar disso. Agora, isso é um castigo? Este planeta bárbaro desse jeito. É um castigo? Não, não é. É criação das pessoas que estão aqui. Porque se uma fala, não faço. O outro, não faço. Outro, não faço. Não faço. Não faço e assim sucessivamente está resolvido o problema. Mas esse falou, não faço e pagará um preço alto. É, claro, é o óbvio. É claro que precisa pagar um preço alto. Este indivíduo quer a unificação ou não? Ele quer chegar perto do todo ou não? O que ele pretende? Quer ficar estável? Estável no universo cíclico. No universo da teoria do caos, o tempo inteiro. Ele quer ficar estável? Isso não existe, é demência. Estabilidade? Está na UTI, unidade de terapia intensiva, morrendo, mas está estável, como dizem. Está em estado de coma há 30 anos, mas está estável. Não há jeitinho nesses acontecimentos. E isso em todas as situações, em todas as profissões, em tudo desde o momento em que a pessoa teve autoconsciência. Pode variar. Pode ser que uma pessoa com 3 anos de idade e já tem autoconsciência para saber, isto é certo e isso é errado. O outro pode ser com 5 anos, 8, 10, 15, 20, 80 anos. Mas de qualquer maneira, à medida que cresce já sabe. Vamos dizer, com 7, 14, 21, chega uma hora em que a luz da centelha emerge no consciente daquela pessoa e pisca uma luzinha vermelha sem parar e toca uma buzina. Vamos assaltar. Aquele grupo de 3, 4 decide. Vamos assaltar o primeiro otário que aparecer. Pisca uma luzinha vermelha na consciência daqueles 4 que querem assaltar, falando errado, 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 errado. E o que eles fazem? Pegam a luzinha e jogam para debaixo do tapete e põem concreto em cima. Apaga essa luzinha e desliga o som dessa buzina porque está perturbando. Vamos assaltar para levantar uma grana. E fazem. E outra vez e outra vez e outra vez. Encarnam de novo e fazem outra vez. Encarnam de novo, outra vez. Encarnam de novo, outra vez. Se eu deixar de ser assaltante, tenho que trabalhar. Tenho que suar a camisa. Tenho que estudar. Tenho que me esforçar? Aí não dá. Isso é muito duro. Essa história de ajudar é uma chatice. Ajudar, ajudar, ajudar. Os encarnados falam assim. O que o sujeito fez nas encarnações passadas? E agora ele está aqui, chega alguém e lhe dá a luz, mostra a luz e diz: amigo, é o seguinte, você evoluir, evoluir, evoluir e ajuda, 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 ajuda. Não.
Que coisa chata! Será que não é o mesmo caso daquele que dizia, preciso, de um jeitinho para na próxima encarnação não ter que vivenciar essas coisas todas, já estou arrependido. Será que eu preciso passar por isso novamente? Será que atrás dessa argumentação não está o sentimento de que ajudar é uma chatice? Será que não está? Vou deixar para pensarem. É inevitável. Isso é um fato. É um fato do universo. Você evolui, e aí, o que você faz? Você ajuda. Por quê? Porque o todo é assim. Por que você precisa ajudar? Você não quer se unificar com o todo? Para se unificar com o todo precisa entrar em fase com o todo. Pensar igual ao todo e sentir como todo. Que o todo faz o tempo inteiro. Só ajuda. Ajuda. Não é assim? Toda a criação, forma de falar? Toda. A emanação dos universos todos, o tempo inteiro emanando, sustentando. Vocês já pensaram que se o todo parasse de sustentar a ideia dos universos na mente dele, os universos desapareceriam instantaneamente? Já pensaram nisso? Que o colapso da função de onda do todo é que mantém tudo isso existindo? Se ele não mantivesse a intenção de manter todos os universos existindo em nanosegundos, tudo desapareceria, tudo desintegrado. Nada. Isso. Se o todo oscilasse um infinitésimo de segundo no desejo, no amor que ele tem pela criação, pela emanação dele, pelo que ele é, o todo sustenta tudo o tempo inteiro. Bom, a que conclusão chegamos? O todo está sustentando tudo o tempo todo. Lembram-se colapso da função de onda? Vocês já ouviram falar que o todo foi ao jogo de futebol? O todo foi se distrair? O todo foi pescar e aí deixou o universo lá, ao Deus dará. Existe um seriado que apresenta toda a mitologia num caos total. É uma guerra generalizada de praticamente tudo. Contudo, porque no seriado Deus sumiu. No céu Deus sumiu. Ninguém sabe para onde ele foi, só se sabe que ele não está. Aquela ordem estabelecida que havia entre os anjos, os demônios e os humanos virou pó, virou o caos. E aí, é lógico, quando vira o caos todo mundo quer o poder. Ocorre aquela famosa disputa entre o bem e o mal. É claro, se não há mais hierarquia nenhuma, ocorre a disputa do bem com o próprio bem, o poder, e lá embaixo mais ainda. Essa ideia é tão atrativa para os humanos que o seriado já está com 9 temporadas. 9, vai para a 10ª temporada. Imaginam o que é isso? Um seriado permanecer por 10 temporadas? Não é brincadeira em termos hollywoodianos. Mercado, dinheiro, business, audiência. Pois é, e dá essa resposta de audiência fabulosa por causa desse conceito. Deus sumiu. Agora é o caos. E esse caos dá uma audiência enorme. Todos querem ver o caos quando Deus sumiu. Isso não acontece na prática. Você assiste ao seriado, que mostra uma realidade. Mas a nossa realidade, aqui, da vida prática é diferente disso. Por quê? Devido ao que estou explicando, porque o todo está sustentando tudo o tempo todo. Por esse motivo que não vira o caos, existe ordem. Há uma hierarquia. Tudo funciona. Está tudo certo. Lógico, já existe inúmeras reclamações. Como está tudo certo? Todas essas chacinas, todas essas guerras, tudo isso? Como está tudo certo? Claro que está certo. Cada um está agindo de acordo com a própria consciência, isso coletivamente. Considerando está perfeito. A pessoa está dando aquilo que ela pode dar. Ela tem uma consciência minúscula, está dando para o todo uma contribuição, um resultado minúsculo. O outro, minúsculo. O outro, melhorzinho. E somam-se todos os infinitos seres do universo e está tudo certo. O plano está funcionando perfeitamente. É assim que tem que ser. É o livre-arbítrio. Não há outro jeito de ser, de organizar, de administrar o universo. Não tem outro jeito. Se você quer dar livre-arbítrio para os seres decidirem o que querem fazer com a própria vida, com a própria consciência, o quanto eles querem evoluir, com que rapidez querem evoluir, se querem sofrer, se querem ter prazer, se querem ter alegria, se querem ter tristeza, se querem tragédia ou se não querem. Paciência é uma escolha individual de cada um. Agora, a somatória do individual de cada um gera o que vocês já sabem e o que veem, tanto em planetas extremamente evoluídos quanto em planetas bárbaros, onde se faz tudo o que se faz aqui no planeta Terra até hoje, e está tudo certo. Se você não concorda, está fácil.
Você passará de parte do problema para ser parte da solução. Ótimo! Bem-vindo, mãos. À obra, trabalhar. Sabe aquela história que muitas pessoas consideram que espiritualidade é pura contemplação? E a ação? A ação? Espiritualidade é ajudar o próximo, ama o próximo como a ti mesmo. É ajudar, trabalhar, fazer, melhorar, só ficar na contemplação em suas infinitas formas, o que agrega, o que acrescenta. Não está vendo todos esses irmãos sofrendo? E faz o quê? Há problema deles. Nós aqui estamos. Bem, problema deles. Acreditam que recebi uma ligação telefônica e a pessoa disse: larga a mão dessa coisa dos suicidas. Essa coisa de doente suicida. Está perdendo tempo. Isso não dá nada. Cuida só daqueles que querem progredir. Larga a mão dos suicidas. Como se pode pensar dessa forma? Estão vendo a situação dos suicidas? E faz o quê? Deixa eles para lá. Problema deles. Não quero nem saber. Larga a mão dos suicidas. É uma pessoa com muitos e muitos anos de vida, de experiência, de vivência. Fala algo assim: deixa os suicidas para lá. Essa é a questão. Na próxima vida vamos cuidar só do nosso. E quem pensa assim acha que vai chegar lá. Esquece. Esse povo que está se matando ou que quer se matar, que está sofrendo, que está. Larga a mão disso. Esse é mesmo tipo de raciocínio da pessoa que pensava: não tem um jeitinho para eu não ter que passar por aquilo que criei no passado. Como faz? Como pode pensar em ignorar todo esse sofrimento dos suicidas, por exemplo, e das outras infinitas formas de sofrer? Como pode achar? Deixa pra lá. Vocês veem que é muito complicado. Porque é muito difícil a escada para o céu. É por essa razão. Porque a atração da matéria, das benesses da matéria, do sensorial da matéria, o biológico, é tamanha que na hora de tomar a decisão e dizer: não, eu não dou esse crédito. Faz parte perder o emprego? Faz parte. É assim mesmo. Está tudo certo. Está certo. Vou perder o emprego, mas não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não posso dar esse crédito. Ah, mas você vai perder o emprego. Paciência. Mas eu não posso fazer. Fazer isso criará N problemas lá na frente. O problema é que a pessoa acha que esse jeitinho, essa torcida na coisa para empurrar com a barriga o status quo que está resolvido. Acha que é menos pior a situação. Não é a menos pior a situação, é o contrário. Essa é a pior situação. Se a pessoa ficar desempregada é melhor. Se a pessoa passar fome é melhor. Se ela ficar sozinha é melhor. Ó, empurrar. Dou crédito e tudo bem. Vamos em frente, essa é a pior situação. É a situação que gerará as consequências para a próxima encarnação e depois para a próxima e depois para próxima e assim vai. Esta é a realidade nua e crua. Mas a pessoa só se atém àquela circunstância presente. Não, não há problema nenhum. Está todo mundo fazendo isso e eu também vou fazer. Eu sou só mais um. Todo mundo faz e não acontece nada. Eu também vou fazer. E sai fazendo e todo mundo sai fazendo. Quando quebra economicamente o planeta inteiro, começam os despejos e colocam as pessoas na rua e tomam suas casas, certo? Chegam nas casas com a ordem de despejo, porque a senhorinha não está conseguindo pagar. Aquele senhor aposentado não está conseguindo pagar. Chega o povo e pega tudo que você tem e coloca na calçada. Centenas de despejos todo santo dia. Vocês veem pelo mundo afora isso acontecendo em alguns lugares mais, noutro menos. Todo dia são centenas num país pequenininho. Claro que existe quem suporte essa situação, mas existem pessoas que não suportam. O velhinho se joga lá do prédio e fim. A velhinha se joga do prédio e fim. Ou então se matam. De outras formas. E tudo bem. Pegue esses velhinhos, enterre e pronto, vamos em frente. Larga a mão desses velhinhos e vamos vender essa casa para outro. Essa é a consequência. Agora, para quem se debita o suicídio dessa pessoa? E são N. Para quem se debita esse suicídio? Pois é, esse débito precisa ser distribuído tanto coletivo quanto individual. Quem fez e criou o problema dessa inadimplência? Quem criou? Esse é o responsável direto. Quem organizou a bolha toda? Esse também é responsável. Todo mundo que participou da bolha é responsável por todos esses suicídios que acontecem pelo mundo inteiro, por razão da bolha criada e de quebrar economicamente e financeiramente o planeta inteiro. E agora faz o quê? O jeitinho, não. Vamos supor
porque até agora não se viu isso, que haja um fabricante de bolha que fale não. Realmente eu errei. Eu errei. Não faço mais isso. Aprendi. Está tudo certo. Perdão, perdão, perdão. Não crio mais bolha. E não preciso pagar nada porque já fui perdoado. Esse povo todo que está se suicidando, eu já pedi perdão. Não tenho nada a ver com esse povo. Isso é dos outros lá. Acham que o universo é desse jeito? Acham isso justo? Cria-se a bolha, causa todo esse sofrimento descomunal e por um pedido de perdão, você fala que está arrependido. E pode até estar, sejamos otimistas, mas temos que provar. Amigo, você precisa provar que está arrependido na próxima vez quando você estiver no controle de criar uma bolha ou de participar da criação da próxima bolha. Aí, saberemos. Agora, você quer ficar livre das consequências? Ação e reação, causa e efeito. E quer cancelar o efeito? Você tem causa. E cancela o efeito? Como fica o equilíbrio do universo? Você tem uma causa e não tem um efeito? Quer dizer, você pega um carro e empurra e o carro não pode andar? Você aplica uma força enorme e o carro não pode andar, porque você não pode ter reação, não pode ter efeito? Como? Você dá um tiro, mas a bala não pode chegar no sujeito porque não pode haver reação? Mas a bala chega. Não, mas eu não tenho nada a ver com essa bala. A minha intenção foi só atirar. Eu não queria. Isso de consequência. Cancela o efeito. Não é assim. Infelizmente não é desse jeito que funciona. É absolutamente justo que seja assim para que haja equilíbrio. E você possa limpar o dano que causou a si mesmo. Ninguém está falando que precisa pagar para aquele cujo coração você arrancou no sacrifício humano. Ele já o perdoou. Vá em paz. Irmão, lembra? Vá em paz. E já está perdoado. O outro, aquele que você matou, ele não tem problema nenhum com isso. Ele já evoluiu, já perdoou e você não tem mais problema com ele. O problema é com você mesmo. O problema é interno. Não tem por onde. Como é que você limpa? Catarse. E como é se faz catarse? Deixa vir à tona tudo, sem repressão, sem puxar o freio. Deixa sair. Deixa vir à tona toda a negatividade. Isto não é fácil. Isto é desconfortável. É doloroso. É horrível, etc., certo? Quem já passou por catarse sabe o que significa. Deixe tudo vir à tona, quer dizer, você precisa olhar o lado sombra, olhar toda a negatividade, olhe para baixo. Aí deixe sair, 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 sair. Entra mês, sai mês. Entra ano e sai ano. Anos e anos de catarse e catarse. Nossa, pronto. Nesse ponto, todo mundo já ouriçou as orelhas e o cabelo está em pé. Anos de catarse. As pessoas querem 3 dias de catarse. Mês, limpou. Agora eu posso ficar milionário? Posso ficar rico? Posso. É assim que pensam. Uma catarsezinha já que é preciso passar por isso, então, uma catarsezinha pequena e pronto. Agora está tudo resolvido, posso ficar milionário. Por isso que é difícil. Acha que para limpar um passado desses é algo de catarse de 3 dias, 7 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses? Cada caso é um caso. Cada um é uma história. Existem pessoas que não arrancaram o coraçãozinho das crianças, mas tem pessoas que continuam arrancando coraçãozinho até hoje e jogando no forno. Acha que limpa como algo assim? É muita catarse que precisa ter. São muitos anos, sabe-se lá quantos anos precisam. Eu não quero um negócio desses. Não, não dá. Eu não quero. Não enxergo isso. Não entendo isso. Não concordo com isso. Tudo não. A negação total à realidade, não. Não. Acontece que quanto mais consciência se tem maior catarse. Negar aumenta a catarse, aumenta o problema. Uma consciência minúscula quando evoluir tem catarse minúscula. Por quê? Porque ela não tem autoconsciência. Mas depois que tem autoconsciência, como faz? A pessoa pode achar que em sã consciência é possível pegar uma criancinha e fazer um sacrifício humano e que ela está fazendo algo correto, do bem, da luz? Como? A pessoa pode em sã consciência achar isso correto? Para que Deus essas pessoas fazem isso? Para que Deus? Pois é, especificamente no caso terrestre vocês sabem, Deus, Moloch, não estão fazendo esse sacrifício humano para o todo. Não é para o todo. Estão fazendo para um Deus qualquer que dê negócio. Lembram? Que dê negócio. Porque é preciso fazer essas oferendas de matar uma criancinha?
Qual é o negócio? É para vender um prédio, construir um negócio enorme e vender e atingir as metas, ganhar mais dinheiro e mais dinheiro e mais e mais e mais. As pessoas que estão praticando isso não têm consciência do que estão fazendo? Claro que têm. Absoluta consciência do que estão fazendo. Eles sabem o que estão fazendo. Pois é, mas depois de um bom tempo querem dar um jeitinho. Sabe, houve aquilo tudo lá, mas nos arrependemos de ter feito os sacrifícios humanos. Já estou arrependido. Agora podemos seguir em frente numa boa sem problema nenhum. Imaginem a catarse ao longo do tempo que precisa ter um ser que faz sacrifício humano. E quando ele estiver operacionalmente limpo, como ele paga esse vaso chinês? Lembram? Trabalhar, trabalhar, ajudar, 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 ajudar. Ah, não dá. Eu abomino essa coisa de ajudar. Eles persistem, porque esse tipo de ação persiste ao longo dos milênios e milênios e milênios e milênios. Por quê? Por causa disso. Quando eles param para pensar, eles sabem que tem consequências e que depois é preciso haver as catarses. Depois é preciso ajudar. Não há outra saída. Não há por onde escapar dessa dinâmica. Catarse, ajudar, catarse, ajudar, catarse, ajudar, ad infinitum. Mas não. Não queremos isso. Vamos ficar do jeito que está. O que acontece? Eles acham que podem ficar estáveis sem luz e estáveis lá embaixo. E que isso é ad infinitum. Por quê? Já viram que depois é preciso ajudar. Então não. Vamos continuar aqui, por mais desconfortável que seja, é melhor do que ajudar. A sensação do poder é tão inebriante para esses seres que adoram o poder, que para eles é como se fosse uma compensação. A ação de controlarem, mandarem, torturarem, manipularem. N servos, seres inferiores hierarquicamente? Pela força, é lógico. Eles vão empurrando. Deixam o tempo passar e acham que podem empurrar indefinidamente, claro, continuando a fazer o que costumam fazer e confiantes naquela ideia do descanso eterno. Pois é, imaginem os seres de baixo no descanso eterno. Imaginem, se é possível, se cabe na lógica, um grupo, uma legião, aquela enorme hierarquia e os castelos, aquela coisa toda, e eles, todos sem fazer nada, da mesma forma que ninguém da luz consegue ficar parado sem fazer nada. Não dá para ficar em inércia no universo, na entropia. Não dá. O povo de baixo tem a mesma problemática. Eles não conseguem ficar paradinhos, quietinhos. Bom, nós estamos aqui, infelizmente não nessa situação. Para que possamos sair daqui, vamos precisar ajudar, ajudar, ajudar. E isso é uma chatice total. Não entra na nossa cabeça. Então vamos ficar por aqui. Está bem. Aí, eles resolvem ficar por lá e sem fazer nada. Mas se eles acham que podem ficar por lá e que não terão que ajudar, ajudar, ajudar e que podem empurrar com a barriga indefinidamente, vocês acham que eles vão ficar quietinhos? Não. Eles vão fazer o quê? O que estão acostumados a fazer. Um ser de luz faz o quê? Mais luz. Um ser das trevas faz o quê? Mais trevas. É lógico, é evidente, é o óbvio. Portanto, o que eles fazem? Acrescentam mais energia negativa, mais miasma, mais antimatéria, mais débito e mais débito e mais débito e mais débito, achando que não traz consequências. Mas ou evolui ou involui. Quando involui, desce o caminho da evolução, então por onde passou, volta. E vai descendo. Descendo, descendo, descendo. A descida é grande. Não pensa que para em algum degrauzinho a fim de descansar. Não tem degrauzinho para descansar. Ah não. Mas espera, espera. Quando eu fui emanado eu comecei como uma pedrinha. Então quando eu descer, eu só posso descer até pedrinha. Amigo, você começou pedrinha. Pedrinha tem consciência mínima e subiu na escala. Mas agora você tem enorme consciência, porque você escolhe conscientemente. Agora quando você desce não pode ficar pedrinha, pois você tem consciência muito maior que a pedrinha. Portanto você não pode parar na pedrinha. Pura lógica. O que acontecerá? Você descerá, descerá, descerá e descerá. Até virar o quê? Já sabe, certo? Um ovoide. Uma massa. Uma gelatina consciente. Lembram-se? Uma gelatina consciente. Sem braços, sem pernas, sem cabeça, tronco, membros, dedinhos. Olha em volta. Gelatina. Quando o ser evoluir, ele vai refinando a sua forma de ser. Todo sensorial do ser mesmo encarnado e desencarnado. Vai refinando. Ele vai ficando mais sofisticado, utilizando uma
Palavra terrestre, ele gosta de mais beleza, mais verdade, todas as qualidades em um grau extremo. Quanto mais elevado o ser, mais beleza ele tem, isso quando sobe na escala para cima. Agora, e para baixo? É a mesma coisa. Aquela sofisticação toda que existia em certo nível e você gostava daquelas comidas. Todas ultra sofisticadas, grandes chefes gourmets, lembram-se as patinhas de siri? À medida que você desce na escala evolutiva, esse refinamento vai desaparecendo, porque o seu gosto é de acordo com a sua consciência. Atenta, eu vou repetir. O seu gosto em todas as áreas é igual ao seu estado de consciência. Portanto, uma consciência elevada tem um gosto refinado. Uma consciência inferior vai para algo mais vulgar, vai descendo e ficando mais vulgar, vai descendo. No nível ovoide, vocês já sabem que um ovoide precisa desesperadamente de um alimento. Todo ser precisa se alimentar. Todo ser precisa que entre energia nele. Entrar energia para ele metabolizá-la de alguma maneira. Não existe vida sem troca de energia. Entra e sai energia o tempo todo. O universo vibra o tempo inteiro e não existe vida sem essa troca de energia. Quando o ovoide desce, chega num ponto em que, se ele tiver a oportunidade ou a ajuda dos seus protetores que continuam ajudando, mesmo descendo para ovoide, continua recebendo a ajuda do todo. Mas aí, amigo, você é ovoide e pode comer o quê? Aquelas comidas refinadas daqueles restaurantes 5 estrelas? Não dá. Lembra que agora você é gelatina? Como você pode comer como antes? Não dá. Aquilo era naquele estado de consciência anterior. Aí você desceu. Agora o seu estado de consciência para ser alimentado só tem. Existem vários lugares para ser alimentado, mas uma das opções é você ser colocado em um intestino humano para se alimentar, e isso é benevolente. Você acha que não é isso? Pesquisem os colegas de baixo. Busca a informação para você ver se não é assim. Tem N possibilidades. Lembram-se das infinitas possibilidades? Pois é. Mas no estágio ovoide, você ficar no intestino é uma tremenda sorte. É uma tremenda ajuda, porque é a única coisa que pode te alimentar, dado o estado lastimável de consciência que você chegou. E isso é ajuda. Portanto, vocês terão muito para pensar. Depois de ler este capítulo, o tempo inteiro o todo está esperando seres que queiram evoluir. A enorme hierarquia que existe da luz está o tempo inteiro disponível para ajudar aqueles que querem retomar a sua evolução. Ninguém está preso indefinidamente, eternamente ou impossível de ser resgatado. Basta um único pensamento para receber ajuda. É só isso que precisa, um único pensamento, que é a opção pela luz.